Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Gênesis, capítulo 38. O 38 que fala sobre Judá e Tamar. Judá sendo filho ali de Jacó, um dos filhos de Jacó, um dos melhores ainda, filho de Jacó. Depois que seus irmãos venderam o José do Egito, como escravo, ele não teve mais como ficar juntamente com a sua família, com o seu pai, enganando ao pai sempre, vendo o seu pai sofrer. E ali Judá vai para a terra de Adulão, diz a palavra, a terra chamada terra de Adulão. E lá ele se casa com uma moça, e tem três filhos. Ele tem 3 filhos. Depois ele escolhe uma filha, porque antigamente era assim, entre eles era assim, o pai escolhia uma filha para o seu filho. E ele escolheu, a Tamar, uma moça direita, uma moça honesta. Só que ela não era do povo de Deus, não conhecia bem a palavra. E ela deu-se a conhecer a palavra de Deus, a Tamar. E ali o seu marido foi mau aos olhos do Senhor, como diz assim, o versículo 7, porém o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Aí diz que Judá também pegou o Onã, e deu para a mesma mulher, para se casar, porque era assim, um filho casava, se não tinha filho, morria antes da mulher ter filho, tinha que dar o outro irmão para casar. E ali ela casou, e também esse outro rapaz morreu, porque os dois faziam o que não agradava a Deus. E ali Judá prometeu que ia dar o seu filho mais novo, mas ainda era criança. Depois passa o tempo, Judá vai e sai até de cena, sai daqueles lugares ali e diz, não vou dar. A sua esposa morreu e ele ficou apenas com seu filho caçula. E ele falou, eu não vou dar o meu filho mais para essa mulher casar-se, porque ela é maldita, Ela é maldita. Os meus 2 filhos casaram com ela e morreram. Só que muitas vezes, o que eu quero tirar dessa mensagem? Muitas vezes nós falamos que o erro está na outra família. Muitas vezes eu vejo mães, avós, tudo, falando sempre da família do outro cônjuge, do filho dela, do neto dela. Sempre a família do outro é que é errado. Sempre a família do outro é que é maldita. Disse Judá. Judá disse, não, essa mulher, ela é maldita. Matou meus 2 filhos, Deus matou meus 2 filhos, e agora eu não vou dar mais o outro. Eu prometi, mas eu não vou dar. E escondeu e não deu mais o filho para essa mulher casar, pensando ele que ela era a maldita, mas não era, eram os seus filhos que eram malditos, porque fazia o que era errado diante dos olhos do Senhor. Muitas vezes você está vendo seu familiar e dizendo, ai, tadinho, coitadinho dele, ninguém gosta dele, todo mundo critica, todo mundo vem falar mal. Mas vamos ver o que é que o nosso familiar está fazendo, Vamos ver o que é que está fazendo, vamos ver. Não é porque é o nosso filho, nosso irmão, nosso neto, que a gente vai dizer que são tudo bom. Não, nós temos que analisar, a cada um, porque não vamos ter assim nepotismo, colocar aquele que não tem direito no lugar do que tem, porque gostou mais, porque é mais preferível, é mais importante para você. Não, talvez nossos filhos que são errados, mas muitos não pensam assim, fizeram como Judá, fazem como Judá. E Judá ali
saiu de cena, não deu o seu filho terceiro para casar com a Tamar. E Tamar, ela tirou os vestidos da viuvez, que ela ficava ali de vestido de viúva. Ela tirou os vestidos da viuvez e disse: eu vou gerar sim dessa família, eu vou gerar sim dessa família do povo de Deus, porque ela conheceu a palavra de Deus, ela conheceu que Judá era um dos filhos de Jacó, um dos filhos da herança de Deus, da bênção do Senhor. E ela disse: não, eu não vou ficar sem nenhuma herança de Deus, não, eu tenho que ter um filho, pelo menos com esse homem. E ali ela tirou o vestido da sua viuvez, colocou-se como uma prostituta, né? E ficou lá à beira da estrada. Diz assim: assentou-se à entrada das duas fontes, que está no caminho de Tamanate, porque via que Selá já era grande e ele não tinha lhe dado como mulher. Ela viu que o terceiro filho de Judá já era grande, ele não tinha dado ela como mulher para gerar um filho. Ela disse: pois eu vou gerar do próprio Judá. E ali ela se entrega a Judá, né, como uma prostituta, vestida, coberta os rostos. Ele não a conheceu o rosto, né, só teve ela, mas não conheceu o rosto, né, e ela engravida. Olha como é promessa de Deus. Era promessa de Deus para a vida dessa moça. Quando Deus promete, ninguém pode impedir. Você pode ir para longe, pode ir para onde for, mas quando é promessa de Deus, quando é coisa de Deus para uma pessoa, acontece. Porque essa moça, ela podia ter ficado chorando, ficado entristecido. Naquela época, uma mulher viúva não valia de nada, elas não podiam trabalhar, era proibido trabalhar e tinha que morrer de fome, ou então ser ali uma prostituta. Ela disse: eu não vou ser prostituta, eu vou ser só hoje, só agora, porque eu vou ter uma filha, um filho desse homem, né, o homem do povo de Deus. Eu vou ter uma herança do Senhor. E essa mulher foi e engravidou. Passando uns tempos que a gravidez dela já estava apresentando, né, e vieram até ajudar o seu sogro. Olha, a Tamar adulterou, a Tamar está grávida. Ele vai e reúne todo aquele povo, todos aqueles anciões, aqueles monstros, né, que quando pegava alguém em adultério, eles matavam apedrejado, dizendo que foi a lei de Deus, né? Então eles vieram para apedrejar ela. Mas antes de apedrejá-la, quando ela teve com ele não tinha nada para pagar. E ele disse assim: olha, depois eu mando um cabrito para você. Ela disse: não, você manda o cabrito, mas eu quero ficar com o seu bordão, o seu selo e tudo que era dele, que ele andava, o seu cajado, né? Aí ele disse: tá bom, daqui a pouco eu mando. No dia que ela foi dormir com ele, daqui a pouco eu mando. E ela sumiu com o cajado dele. Mas na hora que ia ser apedrejada, ela falou assim: olha, esse meu filho é filho do dono desses pertences. E ali ele disse: verdadeiramente, Tamar é mais justa do que eu. E pediu perdão a ela ali e mandou que todos abaixassem as mãos, não apedrejassem mais, porque quem merecia apedrejamento era ele. Então muitas vezes a gente não coloca, a gente só vê o erro na vida dos outros, né? A gente é apto de ficar empurrando o dedo, a unha na ferida do outro, nunca tentando passar um mercúrio, nunca tentando passar um metiolato, que acho que nem existe mais, fazer um curativozinho, uma compressa. Não. Geralmente a gente está sempre querendo apunhalar o outro, a machucar onde já está machucado, tirar a casca da ferida mesmo, sabe? Que aquele povo naquela época era assim. E Judá ali já disse: pois ela adulterou mesmo, não sabia que tinha sido com ele. Então, quando Deus quer, Deus faz isso, deixa que ela trame tudo isso. Aquilo foi direção de Deus. Muitas vezes Deus dá a direção que a gente diz: não, mas isso não é de Deus. Mas isso pode nos agradar aos olhos do Senhor, mas pode ter certeza que mais para frente a gente vai ver que o que a gente fez foi que Deus estava no controle. Deus é quem está no controle, porque Deus precisava de ter um descendente da parte de Jacó
para continuar ali a descendência, para chegar até Jesus como chegou, né? Porque Deus estava planejando, através da família de um dos filhos de Jacó, chegar ali a existência de Jesus de Nazaré. Mas seus filhos, um pior do que o outro, só Judá foi o melhorzinho. José estava preso no Egito, estava sendo governador do Egito também, ele foi, né? O melhorzinho que tinha era Judá, que se arrependeu até do mal que fez, né? E Deus ali escolhe. Quando Deus escolhe, não adianta você se esconder. Até passa por cego, porque Judá passou por cego, não reconheceu que era sua nora. Então passa até por cego, porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. Quando Ele quer alguma coisa, Ele faz. E nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque Ele é o controlador do universo. E outro dia eu estava vendo um pastor, né, até bem renomado, não vou dizer qual é o nome dele aqui, mas ele dizendo que a Tamar preparou isso aí porque ela ficou com mágoa. Disse, Tamar, ela ficou com mágoa, ela foi e se vestiu de prostituta ali, porque ela ficou com mágoa do seu sogro. Ela se entristeceu sim, porque ele não deu o último filho para ela, o Selá para ela, não deu. Ela ficou, mas ela não foi com mágoa, ela foi dizendo, eu quero um filho e quero filho da promessa, quero filho do povo de Deus, do povo de Jacó. E ela tão somente foi, e Deus abençoou. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E é tanto que indo lá em Mateus 1, mostra aqui, ó, que em Gênesis 38 era Judá e Tamar. E aqui vai concluir em Mateus, no Novo Testamento, vai concluir. E Judá gerou de Tamar a Fares e a Zará, e Pérez gerou Herom, e Hezron gerou Arão. Quer dizer, Pérez foi o filho de Tamar com Judá, que é a descendência a chegar até Boaz, a Raabe, a Jessé, ao rei Davi, chegar até o rei Davi. Então Deus tinha um propósito na vida dessa moça. Quando Deus tem um propósito, dizer, é dessa que eu vou gerar o descendente, ou o antecedente ao meu filho, que vai ser gerado no ventre de uma mulher, né? Mas tem que ser da linhagem de Judá. Então, quando Deus quer, isso lá no Velho Testamento, lá no início, Deus que fez que tudo isso acontecesse. Isso é uma história. Eu estou aqui contando uma história, isso aqui não é uma pregação, não, eu estou aqui contando uma história, principalmente para quem não lê a Bíblia, né? E eu quero mostrar que quando Deus quer, quando Deus escolhe, olha aqui, ela foi falada no Novo Testamento, ó, Tamar gerou Pérez, certo? Pérez deu a continuidade até chegar Davi, Davi foi dando continuidade até chegar Jesus de Nazaré, a bênção de Deus, até chegar a aliança ao concerto eterno, até chegar aquele que veio tirar o pecado do mundo, amém? E eu me despeço com a paz de Deus que excede todo entendimento.